sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lendo Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso episódio com um verbete da obra Dicionário de Conceitos Históricos da professora doutora Kalina Vanderlei da Silva, intitulado Fundamentalismo. Desde o fim da União Soviética, no último quartel do século XX e o consequente desmantelo da divisão ideológica que repartiu o mundo em duas esferas, o fundamentalismo religioso tem sido apontado como o principal perigo à nova ordem mundial. Trata-se de tema que vem suscitando intensos debates e, por isso mesmo, não possui um quadro interpretativo único. O termo fundamentalismo se refere a um determinado tipo de interpretação religiosa que procura seguir à risca os preceitos fundamentais e mais tradicionais de cada religião. Há três tipos básicos de fundamentalismos, todos ligados às grandes religiões monoteístas e imbricados entre si: o fundamentalismo islâmico, o cristão e o judaico. Em que esses tipos de fundamentalismo se aproximam ou se afastam é uma questão interessantíssima que ajuda a elucidar o próprio conceito. O conjunto político-ideológico do pensamento fundamentalista é bem mais complexo do que a simplificação que se vê na mídia atualmente, mas, em geral, todas as formas de fundamentalismo contêm um caráter profundamente reacionário que se apresenta como a busca por um retorno às origens primitivas e puras de um tempo não corrompido e uma rejeição a inúmeros aspectos da modernidade. Algo, por exemplo, como o que os talibãs fizeram no Afeganistão, que a família real saudita tenta manter na Arábia, ou que diversos grupos cristãos mantêm nos Estados Unidos e na Europa. Cronologicamente, o primeiro fundamentalismo a surgir foi o cristão, que inclusive deu nome a esse tipo de pensamento e ação. Segundo Sérgio Paulo Rouanet, o fundamentalismo cristão tem uma vertente católica chamada de integrismo, caracterizada pelo conteúdo antiliberal e antimoderno do Sílabus, do Papa Pio IX, encíclica datada de 1864. Mas foi no protestantismo americano que o fundamentalismo cristão floresceu. A origem do termo fundamentalista está na publicação nos Estados Unidos dos 12 fascículos da obra The Fundamentals, que data de 1909 a 1915, que postulava a virgindade de Maria, a infalibilidade da Bíblia e cujo texto afirmava a literal verdade divina, a divindade de Cristo, sua morte e ressurreição e a salvação da alma pela fé. O movimento de caráter eminentemente conservador ainda é bastante atuante e se opõe ao intelectualismo, chegando até mesmo a proibir em certos estados americanos o ensino da teoria científica da evolução. De modo aparentemente contraditório, o movimento se expandiu com o auxílio de avançados meios tecnológicos de comunicação de massa, aumentando sua influência política. Além disso, durante a Guerra Fria, por exemplo, sobretudo a partir de 1960, esse movimento protestante combateu o comunismo e hoje combate o aborto e o homossexualismo. De grande força eleitoral nos Estados Unidos, compõem as forças de direita que defendem um patriotismo messiânico, acreditando que a América, como os norte-americanos denominam os Estados Unidos, é a nação eleita e influenciando enormemente o presidente George W. Bush, que transmitiu aos seus discursos e atos contra o terrorismo um sentido cruzadístico de uma guerra monumental do bem contra o mal, além de internamente defender valores tradicionais quanto à sexualidade e à família. O fundamentalismo islâmico, por sua vez, surgiu em oposição à influência modernizante e ocidentalizante implementada a partir do imperialismo europeu do século XIX, tomando assim a forma de resistência cultural. Atualmente, há várias tendências desse fundamentalismo, e entre elas, há algumas mais radicais que pregam a luta armada para atingir seus objetivos. Mas, em geral, o fundamentalismo islâmico postula um retorno pacífico às origens religiosas do Islã e uma reforma dos costumes e da sociedade a partir da Sharia, da lei do Corão. Foi no contato com o Ocidente que se originou a opção islâmica pelo retorno mítico ao passado, pela opção antimoderna e tradicional que prega o retorno às glórias passadas de sua sofisticada civilização. Assim, o pensamento fundamentalista ganhou apoio entre vastas camadas populares em diferentes países onde o Islã é a religião predominante, por prometer para o futuro a mesma glória do passado por meio do reavivamento do Turat, termo traduzido livremente como tradição. Esse reavivamento, no entanto, chocou-se primeiro contra o próprio pensamento árabe modernizante, que via a Europa como um desafio e arquitetava maneiras de, sem abandonar a cultura islâmica, vencer no jogo dos europeus, desenvolvendo um processo de modernização das sociedades muçulmanas. Em seu início, o fundamentalismo islâmico teve em sua vertente mais radical um caráter nacionalista, como o movimento Al-Jihad, que assassinou o presidente egípcio Anwar Sadat em 1981, e o GIA, grupo islâmico armado, atuante na Argélia na década de 1990. Mas em um segundo momento, o fundamentalismo extremista tomou um caráter internacional, com ramificações em diferentes nações, como ocorre atualmente com o grupo terrorista Al-Qaeda. Já o fundamentalismo judaico configura uma ultra-ortodoxia que se opõe aos demais judeus liberais. Para os ultra-ortodoxos judeus, a lei de Deus tem valor absoluto e deve ser seguida tanto na vida pública quanto na vida privada,
Eles pregam também uma visão arcaizante que defende o retorno às glórias do passado judeu, pleiteando inclusive que o moderno Estado de Israel adote as características dos reinos hebreus da época do Antigo Testamento. O filósofo brasileiro Sérgio Paulo Rouanet afirma que a tendência ao isolamento é tão forte entre os judeus ultra-ortodoxos que isso separa o grupo até de outras tendências do próprio judaísmo. Essa tendência defende que se devem evitar contatos com pessoas de outras comunidades. No Oriente Médio, da segunda metade do século XX e início do XXI, os fundamentalistas judeus e muçulmanos entraram em conflito aberto, dificultando enormemente qualquer processo de paz na região, que vive assolada por disputas políticas e territoriais. Como os partidos ultra-ortodoxos têm peso eleitoral, as forças de direita tendem a imperar em Israel, que luta pela restauração das fronteiras bíblicas de um Estado que existiu apenas na antiguidade, em detrimento do povo palestino, de religião muçulmana. Por outro lado, os fundamentalistas islâmicos, que têm enorme influência em países como a Arábia Saudita, fazem também ferrenha oposição a quaisquer diálogos com o Estado de Israel. Tudo isso contribui para que uma disputa que em sua origem nada tinha de religiosa, hoje gere inimizades entre duas das mais significativas religiões do mundo, que no passado já vivenciaram em diferentes momentos relações pacíficas e de cooperação. Entre os três fundamentalismos, há um conjunto de semelhanças. Apesar da pregação antimoderna em seus discursos, os fundamentalistas não abrem mão dos recursos da ciência moderna quando lhes convém. Há décadas que os ayatollahs do Irã, por exemplo, mantêm programas atômicos, tanto energéticos quanto militares. Nos anos 1980, o exército iraniano, em guerra contra o Iraque, mostrou-se muito bem armado. O fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, por sua vez, faz uso de numerosos canais de TV e emissoras de rádio para expor suas ideias contrárias à teoria da evolução e em defesa de uma leitura literal do livro bíblico do Gênesis na discussão sobre a origem do homem e do universo. Sem falar na influência que a direita religiosa exerce na vida política norte-americana e no uso do monumental aparato militar do Estado norte-americano para atender à defesa da chamada nação eleita. A tendência fundamentalista judaica, por outro lado, entende muito bem dos circuitos financeiros do capitalismo moderno. Logo, como argumenta Rouanet, todos os fundamentalismos aceitam a modernidade técnico-científica. Outra semelhança profunda entre eles é a rejeição da modernidade política e cultural, chocando-se com o pluralismo político e o respeito dos direitos humanos. Do ponto de vista cultural, repudiam a visão secular do mundo, fruto do avanço da modernidade, e buscam uma ressacralização da sociedade, a partir de um sentido teocrático. Em comum, os três fundamentalismos defendem também pontos de vista tradicionais em questões morais e uma posição misógina em relação à mulher. Há algumas divergências entre os estudiosos do tema quanto ao caráter e ao sentido histórico do fundamentalismo. Para alguns autores, como Michel Hardit e Antônio Negri, as diferentes correntes fundamentalistas estão ligadas pelo fato de serem vistas interna e externamente como movimentos antimodernos, como ressurreições de identidades e valores primordiais que antecedem e se opõem à modernidade e à modernização. Para esses autores, o fundamentalismo é um tipo paradoxal de teoria pós-moderna, tendo surgido cronologicamente após a modernidade. Já Rouanet considera que apenas alguns aspectos da modernidade são repudiados pelos fundamentalismos, enquanto a modernidade técnico-científica é utilizada por eles para fins antimodernos. Roberto Kurz, por sua vez, apresenta uma visão semelhante à de Rouanet ao afirmar que tanto os grupos terroristas quanto a sociedade ocidental e seu totalitarismo econômico são adeptos da chamada razão instrumental, típica da modernidade técnica e científica. Para Rouanet e Kurz, ao que parece, o fundamentalismo é um sintoma da própria modernidade, não um fenômeno constitutivo da pós-modernidade, e muito menos, como querem os fundamentalistas, uma volta ao passado.